Se você trabalha com inovação e está buscando novas fontes, né? Buscar sempre o que vai ser óbvio amanhã, o que vai ser óbvio no futuro. Pessoal do Papo de CEO, hoje eu tô com a figura ilustre do Jorge Reis, CEO da Eventim. Galera, o Jorge, ele é bacharel em tecnologia da informação, mestre em administração e doutor em engenharia de produção pela COP, não é pouca coisa não, cara inteligente. E além de ser CEO da Eventim, tem uma história bem legal porque ele foi fundador da Ingresso.com, para você que não sabe. E a Eventim, pessoal, é uma empresa presente em 26 países e emissora de mais de 250 milhões de ingressos para eventos por ano. E aqui ela foi um principal vetor de grandes eventos no Brasil, como RBD, Coldplay e outros que a gente vai explorar aqui. Então, Jorge, muito obrigado por você estar aqui conosco. Obrigado pelo convite aí. Boa. Jorge, quero começar falando um pouco sobre esse mercado antes da gente aprofundar na Ingresso.com, porque eu acho que é um baita case, não dá para deixar de falar aqui para quem está escutando a gente, e da Eventim, que hoje deve ser, eu acredito que seja, se não é o principal player, é um top 3 principal player aqui em termos de dinâmica de eventos no Brasil, né? Mas começando falando sobre o segmento de eventos e de eventos de uma forma geral. O mercado ele ficou um pouco instável por conta da pandemia e a gente vê que muitos produtores e muitos eventos acabaram degringolando, né? Acabaram acabando por conta disso. Como é que está o mercado nesse momento? Ele já retomou? A gente já está vendo um crescimento vertiginoso? Já recuperou? Não recuperou? Me conta um pouco mais sobre esse panorama. Importante pergunta, porque realmente o mercado, muitos produtores faliram, né? Quebraram aqui no Brasil e no mundo todo, né? Então, pelo mundo, você teve até alguns países na Europa, para os Estados Unidos, apoiando, né? Dando algum incentivo para eles poderem se manter. Nós falamos o tempo todo, nós fomos os primeiros que paramos, né? E os últimos a voltar, né? Sim. Porque logo no início de março ali já não teve show, né? Foram vários cancelados. E por causa dos protocolos todos para aglomerações, isso demorou um pouco para voltar. O mercado voltou fortemente depois da pandemia. Primeiro porque eu acho que o público estava ávido, né, para eventos ao vivo, chega de streaming, Total. Chega de ficar em casa. O mercado no ano passado todo, no mundo todo, foi um mercado muito forte. Primeiro por causa disso, que o público estava ávido, e segundo porque algumas turnês foram canceladas ou adiadas. Então os artistas, eles fizeram os shows que deveriam ter feito em 20, 21, começaram a fazer em 22 e 23 também. Temos shows ainda agora que deveriam ter ocorrido antes. Isso no mundo todo. Os artistas também loucos para fazer show, não só do ponto de vista financeiro, como também para reencontrar o seu público, né? Voltar, né? Porque, na verdade, o artista ele precisa dessa conexão. Senão ele não consegue, né, gerar toda a dinâmica de marca que ele precisa, né? Essa projeção. Os eventos eles ajudam não só a monetizar, mas também para gerar essa conexão, né? Retroalimenta, né? É importante isso para o artista também. É fundamental. E uma coisa que eu vejo muito forte aqui no Brasil é que a gente é um país que gosta de evento, né? Assim, o Brasil se transformou num player relevante de mercado ao vivo, de entretenimento ao vivo no mundo. Né? Você vê que sempre as pessoas gostaram, mas especialmente após a pandemia, isso cresceu muito. Eu diria que o Brasil hoje está entre os grandes mercados, quase como passagem obrigatória das grandes turnês. Vide que grandes turnês nos últimos anos, né? Coldplay foi um exemplo recente. RBD já fez a venda, vai passar, Red Hot, várias turnês grandes passaram ou passarão pelo Brasil. E comparativamente falando, Brasil, porque Eventim está presente em 26 países. O Brasil, se a gente fosse comparar nesses países, ele está em que posição assim, para Eventim em termos de business? Nós não temos esse número aberto. A Eventim é uma empresa pública, né?
capital aberto na Alemanha. É a segunda maior empresa de venda de ingressos e promoção de eventos do mundo. Então a gente não pode falar posição, mas eu diria que estamos muito bem posicionados. Boa. Tá? E cada vez mais crescendo mais nesse ranking. Eu acho que eles estão muito animados com o mercado brasileiro. A retomada no mundo todo, conforme falei, foi forte, mas aqui mais forte ainda comparativamente. Então, os acionistas lá e a empresa matriz na Alemanha está muito, muito animada. Então, eu diria, estamos muito bem, né? Esse número não é aberto lá pela empresa, mas a tendência é que a gente galgue aí as primeiras posições aí e continue nelas em breve. Muito bom. Falando sobre um pouco da sua história, para a gente contextualizar um pouco de como o Eventim está presente no mercado de uma forma geral. Cara, você começou a tua carreira dentro de um ramo completamente diferente, né, cara? Como é que foi isso? Pois é, eu não tinha... O entretenimento foi meio no acaso, né? Eu, antes de começar a faculdade, eu trabalhei na Petrobras, fiz concurso para lá e passei, que era meu grande sonho trabalhar lá. Eu fiz escola técnica e depois fiz concurso. Só fiquei trabalhando 3 anos embarcado em plataforma, dos 18 aos 21 anos. Vi que não era a vida que eu queria para mim, fiz vestibular para PUC, Rio, aqui passei, e peguei bolsa e fui fazer tecnologia. Era um curso à noite, eu não tinha nenhuma intenção, eu não tinha nenhuma relação com entretenimento, e ninguém na minha família era empreendedor. A minha vontade era ter aquela história, não, meu pai fazia aquilo, ninguém era. Meu pai é comerciário, minha mãe professora. E as coisas foram acontecendo meio por acaso, eu fui agarrando as oportunidades. Dentro da faculdade já, eu com mais 2 amigos, principalmente um amigo, a gente começou a desenvolver programas de computação, né? E a demanda era muito grande. Vários clientes na ocasião pediam sistemas, né, para computadores pequenos, redes, né, na época. E a gente começou a desenvolver para... Um deles era farmácia, outro era um condomínio. Eu cheguei a desenvolver um sistema de material cirúrgico para clínica ortopédica. Caramba! Ortopedista, então a gente controlava as peças dentro dos corpos humanos, na verdade, né? Que loucura! A gente começou a fazer as coisas assim e isso foi ficando um pouco mais formal. Um dos sistemas que nos pediram para desenvolver foi um sistema de controle de acesso do antigo Metropolitan, que hoje voltou a ser Metropolitan, sim, aquela casa de shows na Barra da Tijuca. E nós desenvolvemos esse sistema de acesso e logo depois um consultor nos procurou através desse contato, desse sistema que nós tínhamos desenvolvido, para que a gente desenvolvesse um projeto, era uma concorrência, para informatizar bilheterias de cinema. Na época, os cinemas não tinham sistema nenhum, eles queriam criar esse projeto nacional, porque eles julgavam acreditavam que havia muita evasão e tudo mais, e não tinha informação do tipo de público, de quantos ingressos cada filme, cada horário. Então, nós desenvolvemos, na verdade, meu sócio desenvolveu rapidamente um sistema, e aí começou o embrião da Ingresso.com, que nem era ingresso, na verdade, antes era uma software house, era Interato. Caramba! E era uma software house. Por um acaso entramos em cinema, por um acaso fizemos um sistema de ingresso. 3 anos depois a gente tinha liderança no mercado brasileiro, nós tínhamos os 80%, 90% do mercado de venda de ingressos em bilheteria. Fizemos um sistema para Bombonier, logo depois, para controlar as pipocas, que tem um nível de complexidade grandinho também. E logo depois a gente começou a pensar o que a gente poderia fazer para surfar a onda de internet, celular e tudo mais. E aí veio a ideia da Ingresso.com, a gente fez uma captação na época por investidores angels, né? E nós montamos o site e aí começou a história da Ingresso. No início quase ninguém conhecia, né? No início também os próprios donos de cinema relutavam muito em permitir a impressão do ingresso em casa. Hoje é simples, mas naquela época
Na verdade, a Ingresso, na época pesquisa que nós fizemos, não tinha nenhuma empresa no mundo que fazia o que a Ingresso fazia. A impressão do ingresso online. Você tinha algumas empresas na Califórnia, principalmente, que você podia pegar como se fosse um voucher, chegar na bilheteria e trocar. Sim. O ingresso online em tempo real, aquele valendo lá quando você entra para ser lido, ninguém fazia. E essa inovação fez com que a Ingresso tivesse muita mídia na ocasião. Nós ganhamos muitos prêmios e tudo. E isso retroalimentou também o engajamento, né? Depois, com a implantação dos lugares marcados, né? do lugar marcado, uns 3 anos depois, a gente tinha essa ideia, mas existia uma resistência também. A gente conseguiu fazer o primeiro cinema em São Paulo. Vocês que começaram com esse lance de lugar marcado ou foi o setor? Nós começamos com a tecnologia. Na verdade, o lugar marcado no mundo todo, ele estava no caminho contrário do que o Brasil adotou depois, do que ocorreu com o Brasil depois. Na Europa, alguns cinemas tinham lugar marcado, estavam deixando de ter, e nos Estados Unidos também. Em 97, um grande grupo entrou aqui no Brasil, grupo espanhol, e o presidente desse grupo, e presidente até hoje, grupo de cinema, ele trouxe a ideia do lugar marcado para cá. Na Espanha usam, é interessante, pode ser um diferencial, então a ideia foi dele. Nós desenvolvemos o sistema para o lugar marcado, o cinema dele ia inaugurar em Curitiba, e acabou que, isso da hora, ele desistiu. E nós ficamos com o sistema pronto para lugar marcado, mas sem utilizar. Esquecemos o projeto, a Ingresso surgiu e tudo sem lugar marcado. E 7 anos depois desse episódio, lá de Curitiba, um outro exibidor de cinema de São Paulo me ligou falando, tem um grande patrocinador querendo uma inovação. E durante esses 7 anos eu não desisti, eu batia na porta de todo mundo e todo mundo falava, isso aí não vai dar certo, o brasileiro não vai respeitar o lugar marcado, vai dar confusão, já teve casos em festivais que teve problema com segurança, enfim. E a gente tentando, mas também não era um produto matador para a gente na questão de bilheteria. Sim. Ele passou a ser depois na internet. A gente começou a perceber e começou a tentar vender mais isso. Em 2005, alguém ligou, falando, tem um patrocinador querendo colocar o cinema Iguatemi, lá em São Paulo. Eles querem um diferencial que ninguém tem. Na verdade, uma sala pequena aqui no Rio já tinha colocado, mas não estava funcionando bem. E eles querem essa propriedade para poder patrocinar e bancar o cinema. Alguma propriedade. Aí eu apresentei o lugar marcado, eles amaram. E a gente começou ali. Caramba. E a semana seguinte, todos os cinemas do entorno do Iguatemi, ali em São Paulo, na semana seguinte as vendas despencaram, porque a grande novidade do lugar marcado tinha levado um fluxo muito grande para o cinema. Aí todos os exibidores passaram a ligar e falaram, a gente quer. Aí a gente tinha um problema, que tinha que fazer as plantas, demorava um pouco, mas a gente conseguiu ir implantando. Eu acho que foram os 2 fatores que mais fizeram a Ingresso ter um engajamento forte em relação ao Ingresso. Primeiro, a impressão em casa, que custou aí 2-3% do investimento total que a gente fez do software. E segundo, lugar marcado, porque você não tinha que comprar e ficar na fila para correr e pegar um lugar. Então a conveniência foi completa, foi total. Acho que é aí que começou a surfar maior, decolar mais a empresa. Que interessante, né? Porque você vê que foi um encontro, né, de oportunidade de mercado versus preparação, né? Porque como você já tinha essa dinâmica de lugar marcado e você já tinha visto, né, que no exterior poderia fazer sentido, você viu oportunidade, você meio que já sabia fazer, você fez mais rápido, o cara implementou e no final você acabou tendo uma feature, né, uma característica que todos os cinemas iriam precisar de alguma forma, né? Hoje eu não consigo imaginar ir no cinema sem lugar marcado, né? Eu acharia esquisito. Mas na época, eu confesso até, eu era bem mais jovem, mas eu confesso que eu fiquei bem fuleira da vida. Existiam vários temores, né? A questão da fragmentação, né? Os exibidores tinham medo, você vai comprar 2 lugares, vai ficar um do lado vazio. Enfim, tinham vários aspectos aí que foram sendo superados e compensados de uma outra forma. Às vezes é interessante você perceber o momento do seu mercado, né?
A venda de ingressos por internet nos Estados Unidos e na Europa, ela era inferior, bem inferior à venda de ingressos por telefone. Era muito comum em Nova York, você comprar ingressos por telefone, e na Europa também. Tanto é que esse mesmo exibidor que veio da Europa, que queria um lugar marcado, quando a gente colocou a internet lá, ele falou, não, internet não vai vender nada, na Espanha não vende, eu quero ter o telefone junto. E depois de um ano ele desistiu do telefone porque não vendia nada e a internet vendia. Então, como às vezes você entrando depois, você consegue se antecipar o que vai ser óbvio no futuro, né? Ou seja, a internet, a compra de internet hoje no Brasil e no mundo todo é totalmente comum, né? Está dentro do dia a dia de quem vai curtir cultura e entretenimento, mas naquela época o telefone era o principal canal. Entendi. Você acha que a Ingresso.com ela cresceu da maneira que cresceu, né? Por conta de uma demanda de mercado e meio que você estava preparado, você tinha o produto certo? Ou você também teve que fazer um esforço muito grande de expansão e por consequência disso ela cresceu? A pergunta, na verdade, é a seguinte. Muitas vezes dentro de negócios a gente tem que focar muito em produto porque o mercado já demanda. E muitas vezes a gente precisa culturalizar o mercado para ele entender o nosso produto. Em que ponto você acha que a Ingresso.com acabou atuando? A gente culturalizou o mercado. Eu acho que as pessoas não tinham... tanto é que as pessoas entravam, imprimiam ingresso em casa e amigos ligavam e falavam, Jorge, eu posso ir para o cinema com esse papel que eu imprimi em casa? Falei, pode, vai lá que vai dar certo. Então acho que houve... a gente se antecipou, conforme eu falei, né? Quando nós lançamos a impressão do ingresso em casa, nenhum lugar do mundo tinha. Tinha um outro exibidor brasileiro que ia na feira internacional, que todo ano corria em Miami, e ele apresentava o case da ingresso para os donos de cinema dos Estados Unidos, falando, isso aqui você imprime, compra, escolhe o lugar e entra na sala de cinema. Vocês não têm aqui isso ainda. Maneiro. Então, foi interessante que nesse caso a gente se antecipou, mas eu acho que também teve um engajamento muito rápido. Que eu acho também que é uma cultura, né, nossa brasileira, de quando o produto é conveniente também, você acaba e gera um valor, você engaja muito rápido. Tem outros exemplos aí no Brasil, uma cultura um pouco parecida com a americana também, apesar de eu ter falado que a gente conversou antes. Mas o engajamento, quando o produto gera valor, ele é muito rápido. Eu acho que o europeu é um pouco mais devagar, um pouco mais tradicional. A Ingresso, ela teve que também se conectar a sistemas de cinemas, né? Ou não? Porque o sistema do cinema já era de vocês. Nosso. A gente começou assim. A gente fez o software de bilheteria de Bombonier. Então, antes o sistema já era nosso. Não entendi. Então, na verdade, muito mais eficiente, né? Porque aí você fez o last mile, que é o que mais importa pro cinema, né? E a gente criou uma barreira de entrada também. Que era difícil entrar, porque tinha que ter... E com lugar marcado, uma barreira de entrada maior ainda, quando a gente entrou em teatro também. E aí uma pergunta, dentro do teu modelo, você monetizava... Bom, acho que essa pergunta é meio óbvia. Mas você já monetizava inicialmente, você estava pensando em monetizar mais com um sistema para os cinemas e teatros? Ou você já pensou de alguma forma, na verdade, flexibilizar esse custo de cinema, de sistema e ganhar mais na bilheteria? Ou como é que foi? Me conta aí qual foi a jogada em termos de monetização. Depende do momento. No início, no cinema a gente vendia o licenciamento e a manutenção e o atendimento. Aquela era a grande fonte de receita. Depois, como o inventário de ingressos e a exclusividade dele era essencial, como até hoje na Eventim também, nós começamos a subsidiar um pouco o licenciamento em troca de uma exclusividade de venda para ingresso. Então, eu falo que a Interata Ingresso e uma software house em geral eram 3 processos. A gente começou com o Hora-Homem, desenvolvendo. Falei, não quero ficar escravo da programação. A gente criou lá uma majoria do produto, que era o licenciamento. A gente embarcava o produto e vendia, né, que era para os cinemas todos. E depois, a partir desse sistema licenciado, nós fizemos a venda de ingressos pela internet. Eu acho que foi a última etapa mais rentável,
mas a gente acabou sacrificando um pouco esse negócio de licenciamento para poder ter a exclusividade no final. Entendi. Mas isso foi, quando vocês olharam lá para o teu roadmap, isso foi pensado ou não? A gente foi se adaptando. Acho que é uma questão do empreendedor, do empresário, do gestor como um todo, né? Você entendendo o ambiente, as oportunidades e se adaptando, né? Não tem certo, não tem errado. Tem gente que nasce de uma forma, continua com aquele modelo e vai até o fim. A gente não gostava disso. A gente queria sempre algo mais, algo diferente. E aí nós percebemos a oportunidade e sacrificamos um lado, né, para poder ter o ganho maior em escala do outro. Eu acho interessante você falar sobre isso, porque muitas empresas de sistemas, elas ainda estão... Não que seja certo ou errado, mas eu vejo muitas empresas de sistemas, principalmente serviços que têm como base um sistema, eles não olharem como é que a cadeia se perpetua, funciona de uma forma geral, né? Porque, veja, você criou um sistema de licenciamento, mas você criou um canal para esse sistema que foi uma barreira de entrada que, por consequência, fez com que o seu cliente, cara, ele tinha que ter o ingresso.com. Chega um momento, não, é um momento ainda, principalmente no Rio de Janeiro, mas eu não consigo imaginar você comprar ingresso de cinema sem ser ingresso.com, assim. E a barreira durou. Eu já saí da ingresso faz bastante tempo. Sim. Mas o modelo está lá e está ainda com a barreira de entrada grande. Porque retroalimentou, né? É um pouco do que a gente fala que o Facebook conseguiu fazer, o Instagram fez. Retroalimenta, porque o sistema ele quer ter essa capilaridade. Ao mesmo tempo, você quer que ele implemente. Se você dá capilaridade, ele não vai pensar em implementar outra coisa, né? Meio que você fechou ali o processo de flywheel, né? De retroalimentar a dinâmica. Não tem sentido. Verticalizou tudo. Você criou essa barreira de entrada em várias etapas. E você também cuidava do sistema ali, do ingresso, Bombonier também. A gente cuidava do sistema, Bombonier. Com o passar do tempo, eu fui indo mais para a área comercial. E meus sócios ficaram mais na parte de desenvolvimento de sistema. Mas sempre sistemas que giravam em torno do negócio de cinema. Os outros business que nós tínhamos, para os quais desenvolvemos sistemas também, a gente foi deixando. A gente acabou focando mais em cinema e nesse ambiente de cinema, até o momento da venda para o Submarino. Boa. Quando nós recebemos uma proposta para poder fazer a venda. Foi muito interessante porque eu me encantei muito com o ambiente submarino, que nasceu digital, sou amigo de alguns deles até hoje, e me encantou a possibilidade de trabalhar naquele ambiente. Então foi interessante que nós vendemos, na verdade recebemos um dinheiro na ocasião, e eu mudei para São Paulo e pude participar daquele ambiente que foi um sonho. Já nas conversas, com as primeiras conversas, pudesse ser legal trabalhar aqui. E foi interessante, não durou muito só o Submarino, porque depois teve a fusão com a Americanas, virou B2W. Eu voltei para o Rio, continuei. A Ingresso continuou comigo e com um dos sócios, que continuou também na empresa, está lá até hoje, inclusive o Mauro. E depois nós começamos a ampliar os negócios de venda de ingressos para outras atividades aí de cinema. Fizemos o primeiro grande show, que a gente tinha muito medo de fazer grandes shows. Foi o The Police no Maracanã. Nossa. Depois fizemos vários shows, combinou também com o Rock in Rio, que foi uma conta que nós pegamos ali. Quando eu já estava saindo, em 2011 eu fechei, a gente entregou e eu saí. E é interessante essa mudança de chapéu também, né? Porque nós éramos empresários, fundadores, e passamos a ser executivos, um outro papel, outras responsabilidades. Então, tem vantagens e desvantagens, e sempre, na minha posição, pelo menos, não tem mérito, nem demérito, nem certo, nem errado, conforme você falou. Eu gosto muito de um desafio novo, eu gosto muito do novo, de vivenciar algo que eu não tenho vivenciado até então, né? Estar no Submarino, o Grupo GP na época, com uma galera, com várias empresas no entorno, pessoal muito bom, para mim foi muito fascinante. De uma forma que no início da B2W também foi. Eu trabalhei com várias áreas lá,
né? Blockbuster, B2B, internacionalização, criação de marcas, assim. Isso é um momento que eu tinha quase 2.000 funcionários embaixo da minha diretoria, além da Ingresso. Mas também, depois de alguns anos, me cansei do varejo. Eu acho que não estava indo bem em termos de inovação, era muito varejo, né? E aí tirei um período sabático, fiquei fora do país um tempo com a família, retomando também. O varejo é muito intenso, né? Muito. Eram muitas horas de trabalho por dia, final de semana, as filhas pequenas. Eu fiz uma opção pela família ali para ficar um pouco. Eu tinha 3 filhas na ocasião já, a mais velha tinha 14, uma de 3, uma de 5, uma de 2. Eu falei, não, está na hora de dar um pouco mais de foco. A gente foi passar um tempo fora e depois eu voltei a convite de um amigo que era o cliente, foi o promotor que trouxe o da polícia, inclusive, o Alan Adler, para montar uma outra empresa de ingressos, a Tudos, e participar da criação da empresa da hoje IMM, né? Na época MX, IMM, que hoje produz Cirque Soleil, Rio Open. Então fiquei quase 10 anos lá com a Tudos. E acelerei, né, a conversa. Fiquei quase 10 anos lá. E depois, agora na Eventim. Então, na verdade, você até mudou de lado, porque a Tudos produzia, né? A Tudos era uma empresa de venda de ingressos, estava dentro de uma promotora. Então, eu participei quase 10 anos, né, eu nunca produzi, não era diretamente ligado a mim, mas éramos uma equipe pequena e nós participávamos de tudo, né? Acompanhando lá a concepção do Rio Open, desenvolvimento do próprio Rio Open, Cirque, na época também tinha Maracanã, fomos sócios lá, a IMM era sócia do Rock in Rio na ocasião também. Então foi uma experiência bem ampla que ajudou também, que retroalimenta, né? Eu estar na Eventim agora, mas eu entender um pouco quais são as dores e as dificuldades dos promotores, dos produtores de eventos, né? E falando de Eventim agora, você entrou em que ano na Eventim? Foi final de 21. Final de 21. Um ano e meio. Ou seja, você entrou no momento que estava o escarcéu ainda, né? Voltando de uma crise, né, da maior crise sanitária da humanidade, da nossa geração, e com grandes eventos para entregar. Quando eu assumi em outubro, nós tínhamos a final da Libertadores, que ia ser em Montevidéu, e nós tínhamos a Fórmula 1. Caramba, 2. Para entregar. A primeira vez que nós íamos fazer a Fórmula 1, 2 desafios grandes. A empresa cresceu muito no pós-pandemia, por causa de uma consolidação de mercado, algumas empresas de ingressos deixaram de existir. E acho que o mercado como um todo, né? Pessoas ficaram 2 anos em casa, né? Voltar para evento com todas as dificuldades, né, de restrições, de protocolos sanitários que mudavam toda semana em cada cidade, foi muito estressante. Mas conseguimos fazer uma entrega boa, 21 e 22, melhor ainda. A Eventim hoje, você até comentou que ela está presente em diversos países, né? A gente viu em 26, mas ela surgiu aonde? Qual é a origem da Eventim? A Eventim é uma empresa alemã. Surgiu na Alemanha. Hoje é de capital aberto, a empresa vale 6 bilhões de dólares na Bolsa de Frankfurt. Ela tem, conforme você falou, está em 26 países. Ela é líder no mercado alemão, italiano, suíço, austríaco, espanhol. Uma coisa que eu vejo muito, você comentou aí da RBD e vi outros shows, é quando o show é extremamente concorrido e vocês, por um lado, precisam ter uma capacidade de processamento absurda, né? Coldplay, que mais uma vez estou pegando de exemplo porque foi o último que eu fui. Cara, no dia que abriu o ingresso, antes de ter a troca de datas e tudo aquilo, assim que abriu, foi uma força-tarefa para comprar lá em casa, entendeu? Tipo assim, foi eu, minha mulher, o irmão dela, e a gente falou, cara, a gente tem que ir nesse show, porque eu já fui 5 vezes no show do Coldplay, e eu queria ir de novo. Essa foi a 5ª. E aí eu falei, cara, a gente tem que ir, vamos fazer a força-tarefa. E aí tem aquele lance de fila, né? Que você fica na fila,
uma pré-fila, né? Uma pré-venda ali, para quando dá o horário abrir, aí você tem que selecionar tudo, processar, comprar. Eu imagino que nesse momento, não consigo nem imaginar o número de pessoas acessando, para poder fazer a mesma compra e vocês ainda por cima tem que processar aquele ingresso sem vender duplicidade, né? Porque se você abre por isso... Porque vender em uma grande capacidade de processamento, hoje em dia, em termos de tecnologia, não é nem mais tão absurdo, tão difícil. Agora, você ter a gestão de estoque para fazer o que um ingresso não tem o mesmo tipo de processamento com o outro, eu, na minha humilde opinião, acho que é mais complexo. É bastante complexo. Eu diria que a venda de ingressos, quer dizer, eu não vejo outro negócio no e-commerce tão complexo quanto uma venda de ingressos no mundo todo, né? Porque primeiro que você tem assim, Black Friday, mas você tem vários produtos ali sendo selecionados, né? Talvez seja mais próximo, né? Mas mesmo assim você não tem a concorrência do lugar, né? O produto tem vários do mesmo tipo. Quando você faz uma venda de um show para 80 mil pessoas, né? Para 80 mil lugares, cada pessoa compra 2,5 ingressos. Então eu diria que um show desse você tem 30 mil pessoas, 30 e poucos mil pessoas podendo adquirir o ingresso. Quando você tem uma demanda que nem tivemos, né? Conforme falei, de RBD, de 700 mil pessoas querendo comprar, você tem que ter uma concorrência de lugar marcado. Tem fatores que fogem do nosso controle, como a questão do processamento de cartão de crédito, né? Dependendo do cartão, você vai processar. O processamento de cartão de crédito passa por um gateway de pagamento, para um adquirente, né? Depois vai no banco e na bandeira, para dar ok e voltar, né? Se tudo correr bem, você vai ter 2% de falso positivo. Porque quem nunca, com cartão bom, com saldo, foi comprar uma passagem de avião ou algo num site de e-commerce qualquer e não teve problema em algum momento. É aquele 2%. Quando você fala 2%, 2%. 1.000 pessoas, você fala em 1%, você está falando de 10 pessoas. 2%, 20. Uma pessoa que é fã, ardoroso, tem saldo no cartão de crédito e não compra porque deu alguma falha de processamento no cartão e perde o ingresso, aquelas 20 pessoas, 10 ou 20 pessoas, reverberam nas redes sociais xingando todo mundo. E com razão. Eu já tive raiva quando estou comprando passagem aérea, comprando um produto lá e meu cara, mas tem saldo, liga para o banco, não, está autorizado. E não está. É muita complexidade dentro desse caminho todo. São muitos agentes diferentes, muitos processamentos diferentes, empresas diferentes, né? E quando você tem uma demanda de venda de ingresso que abre a porta em um dado momento, né? Todo mundo quer entrar. Antigamente você não tinha fila, né? A gente chegou a subir para um show do Paul McCartney 150 servidores da Amazon para poder suportar uma demanda de um show, há alguns anos atrás. O primeiro evento que a gente fez, antigamente, você colocava o computador de baixo e ia colocando na rede para dar mais capacidade de processamento. Isso foi evoluindo muito. Teve um grande evento que nós abrimos, um grande festival de rock que abrimos aí alguns anos atrás, que o cartão de crédito parou de funcionar e não conseguiu dar vazão. Eu nunca vi isso nem dentro... Eu trabalhei na B2W e as marcas todas, perto do Natal, não vendiam tanto ou não tinham tanto processamento quanto uma venda de um Rock in Rio, por exemplo. Caramba. Então, é bem complexo e tem muita tecnologia por trás, agravada pela questão da segurança, né? Você vê como que os sistemas todos, de todo mundo, todas as grandes empresas, né, sofrem tentativas de ataques todos os dias. Agora tem Amazon, Google, Facebook, estão sofrendo tentativas de ataque. Se estão no ar, é porque conseguiram resistir àquele ataque, né? Então, mudou muito o ambiente, ficou muito mais complexo, né? Mas, ao mesmo tempo, na maior parte das vezes a gente consegue atender e é uma conveniência muito grande, né? Porque a venda de ingressos, ela trouxe uma mudança de comportamento, uma mudança de perfil de público também. Não é só o perfil, né? Ela propicia um deslocamento maior entre regiões. Sim. Você tem hoje grandes eventos aqui no Brasil,
com compra de todos os estados. A gente teve um grande evento que nós vendemos, uma turnê nacional, que nós vendemos para todos os estados. Os ingressos fora de São Paulo superaram 60% e vendemos para 54 países. Caramba! Era uma banda que os fãs gostavam de acompanhar bastante. E fizemos para 54 países. Então, o que você traz de impacto econômico para a região também, dado o deslocamento? Né? Se eu for ver eventos que nem Fórmula 1, o próprio Coldplay, o UFC, Rio Open, chega a deslocar 70%, em alguns casos, de 30% a 70%, de fora do local para o local. E o impacto, a pessoa viaja, ela vai a outros eventos, né? Ela vai ao restaurante, ela vai para o hotel, né? Então você tem um estímulo do fluxo turístico muito grande também. E isso só é permitido, né? Esse grande deslocamento, quando você tem uma tecnologia que permite que o cliente compre de qualquer lugar. A gente passou por um caso específico e até um pouco parecido com a própria Americanas, né? A gente desenvolveu o Live Commerce da Americanas. Foi a nossa empresa que acabou fazendo em conjunto com eles. E, cara, o nosso medo também era muito a questão de processamento, né? Porque o Live Commerce, ele acontece na Black Friday e não é como ingresso, porque você tem alguns produtos ali, mas eles são anunciados. Então, tá rolando o Live Commerce e você apresenta um produto. Aquele produto ele tem que ser processado de uma forma absurda, muito rápida, porque logo em seguida vem um outro produto e a pessoa não pode estar presa ali ainda comprando e tem um estoque limitado, né? Porque é um monte de gente tentando comprar. Foi uma experiência muito gratificante, difícil. Tensa, muito tensa, mas foi prazerosa, porque isso deu até, quando eu vi aqui a pauta sua para a gente poder conversar, eu vi o quanto é importante e relevante você ter mecanismos de processamento que consigam suportar, muitas vezes, produtos, no caso um evento, que tem uma escala absurda. E até numa conversa anterior, que a gente teve até aqui com outros CEOs, que falaram sobre eventos e como muitas vezes o evento ele é relevante e aí rolou a indagação, mas por que nesse evento a gente não faz o last mile? Cara, não tem como você fazer o last mile de um evento se não é nem teu core você ter essa capacidade de processamento e de pagamento. Tipo, é um outro business. Por mais que você venda evento, você produz evento, o evento seja seu, cara, fazer essa capacidade de processamento, às vezes, numa escala, 750 mil pessoas. É impossível. Você precisaria investir, talvez, tudo que você teria no evento para construir um décimo daquela dinâmica de processamento. Mas aí eu queria te fazer uma pergunta sobre isso. Quando os players eles vêm vêm para a Eventim, eles vêm por conta de poder processar pura e simplesmente o ingresso, ou eles entendem que a Eventim também é um canal para adquirir de maneira mais fácil o cliente? A gente virou uma referência em grandes eventos. No ano passado, a Eventim tem uma liderança bem consolidada nessa área. São 6 milhões de clientes cadastrados, muitos acessos, milhões e milhões de acessos diários. Então, acaba sendo um canal que ajuda a vender também. Obviamente, a gente está expondo aquele produto ali. E é claro que a tecnologia, a segurança da tecnologia e a solidez financeira da empresa atraem os promotores, né? Principalmente nesse período pós-pandemia. Mas eu acho que também, com certeza, a questão de uma base, de um fluxo intenso no site em busca dos produtos ajuda essa decisão por parte do promotor do evento. Vocês fazem, você comentou que vocês não fazem promoção, mas quando vocês têm um novo tipo de produto ali, vocês fazem algum tipo de propaganda, algum tipo de marketing em cima disso? Sim, né? Não só na base, no site, como também nos canais, nas redes sociais. Uma curiosidade que eu acabei vendo é que em alguns eventos que a Eventim acabou vendendo o produto, até pelo fato de vocês também subsidiarem um pouco com essa
vou chamar de promoção, mas com esse apoio, né? Não a promoção total, mas que você disse que vocês não fazem, mas com esse apoio de divulgar, até porque vocês aproveitam a base, vocês fazem mailing. Muitas vezes eu vi que em alguns eventos as pessoas iam na Eventim para saber mais sobre eles, ao invés de ir no produtor. Ou muitas vezes eu até vi que eu já vi alguns eventos grandes que não possuem nem um canal, um site, por exemplo, bem estruturado. Às vezes você vê uma coisa ou outra, algum canal, mas não tinham nenhum site estruturado e, por consequência, os clientes acabavam se posicionando, né, para saber mais sobre na Eventim. Isso vem acontecendo. Né? Acontece. Eu acho que o cliente, muitas vezes, ele sabe quem é o artista, obviamente, ele está comprando para assistir aquele show, ou naquele teatro, ou para... E ele, o esporte, né, Fórmula 1 que a gente vende, ele sabe o evento, ele sabe quem está vendendo, Eventim, mas muitas vezes ele não sabe quem é o dono do evento, o promotor. Eu, por exemplo, às vezes, eu acho que eu nem sei de muitos aqui. E da maneira que, como nós temos muitos eventos, trabalhamos com muitos promotores diferentes, e tem promotores pequenos, que é ele só, e tem promotores imensos, né? Então, a padronização de comunicação com o cliente final, eu acho que facilita essa busca, porque você acaba que, seja um evento, seja um Blue Note, que é uma casa que a gente gosta muito lá no Rio, o circo lá em São Paulo, o Circo Voador aqui no Rio, o teatro lá, né, Casa Grande, ou um show do Coldplay, acaba que existe um padrão de comunicação da Eventim com o cliente final. Então fica mais fácil, muitas vezes você já está acostumado com a linguagem, mesmo no Instagram ou dentro do site, você buscar informação ali, porque você já buscou provavelmente de um outro evento. Então acho que essa comunicação uniforme facilita também. E vocês monetizam isso? Porque beleza, processar o ingresso, ok, vocês monetizam ali na taxa, não é? Mas essa divulgação, esse plus que vocês acabam dando para o ingresso, existe alguma forma de monetização ou não? Vocês fazem pura e simplesmente porque é interessante? Hoje muito pouco ainda. É mais uma troca, na verdade, quanto mais ingresso vende, melhor para a gente. Mas nós temos um projeto e um plano junto também lá com a equipe da Alemanha para podermos preparar mais o site para esse tipo de venda e um esforço também comercial nosso para poder fazer mais essa venda. É muito difícil, às vezes, cada promotor, né, de um evento, ele pode ter patrocinadores, cada promotor tem um acordo com um banco, com uma empresa de telefonia, então a gente tem muito cuidado também na escolha desses eventuais patrocinadores do site para não conflitar com eventuais patrocinadores dos promotores. Então a gente tem que ter cuidado, mas tem esse projeto para a gente poder colocar já no ar agora em 23. Mas porque você tem patrocinadores do site, é isso? Não, no site não, mas se eu for promover, se eu for colocar um banner de algum banco, por exemplo, para aproveitar esse tráfego que eu tenho no site, eu posso estar colocando de um banco que eventualmente vai ser um concorrente de um outro banco de uma grande turnê. Entendi. Então eu tenho que ter esse cuidado para não ter um conflito e não começar a criar um problema com o nosso principal cliente corporativo, que é o promotor, dono do evento. E vocês hoje monetizam com essa taxa e tem mais algumas outras fontes de monetização? A fonte hoje é a taxa. E é um modelo no mundo todo. A taxa de conveniência é a única ou principal fonte de receita dos sites de ingresso na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia e na América do Sul também. É um modelo. Boa. Eu estava conversando com um produtor também que faz eventos aqui e ele estava me contando que essa parte de processamento né, normalmente empresas como a Eventim, elas são bem enxutas, né? Elas conseguem trabalhar de forma muito enxuta. Como é que é hoje o seu time, por exemplo, Brasil? O que você tem aqui? Você tem desenvolvimento aqui você foca muito mais em comercial,
Como é que tá a tua estrutura de time? Isso é enxuto ou não? Porque eu imagino que para processar, para usar a parte comercial pode ser enxuta, mas para atendimento deve ser punk. Dependendo da demanda do show. Nós temos hoje 60 pessoas, em torno disso, 59, divididas em comercial, financeiro, operação, marketing e atendimento ao cliente. Tem operação B2B, que é a operação que configura, dá muito trabalho configurar cada um daqueles eventos, cada planta, cada lugar marcado, cada valor de ingresso, né, preços, né, para não errar. Eu falo que a área mais sensível da empresa, porque pequenos detalhes podem trazer grandes prejuízos. Se você errar um preço de ingresso no show de Coldplay, você quebra a empresa. E tem várias rechecagens, a gente preparou bastante procedimentos e ações. Então, são 60 pessoas nessas 5 áreas. Né? Eu diria que é enxuto, nós vendemos 6 milhões de ingressos no ano passado. Caramba. Então, é uma relação complicada. Mas, nas operações de estádio, em geral, quem coloca o público, né, os trabalhadores lá do controle de acesso é o próprio promotor, ele que faz essa operação. Então, na nossa equipe, a gente tenta reter o conhecimento, né, desenvolver o conhecimento e replicar para esses funcionários dos promotores quando você tem um evento, quando tem que fazer uma operação local. Todo o desenvolvimento de sistemas do sistema principal, todo o desenvolvimento é feito na Alemanha. Hoje, uma experiência diferente para mim também, que eu sempre tive desenvolvimento da mão, tanto na Ingresso.com quanto da Tudos. E aí, uma outra experiência, foi um outro aprendizado. E alguns sistemas menores, muito importantes, mas para o financeiro, a gente tem aqui no Brasil um portal financeiro separado, porque a dinâmica aqui, por causa do parcelamento do preço de ingresso, recebimento via banco, é bem mais complexo do que a gente tem lá na Europa, porque lá você não tem parcelamento, você não tem juros, não tem nada. Então a gente teve que desenvolver um sistema financeiro, foi anterior à minha entrada, um sistema financeiro para fazer toda essa gestão essa conciliação desse caixa, desse quanto você receber e pagar. Como é que os alemães veem essa dinâmica de pagamento, esse processamento aqui no Brasil? Porque isso sempre foi uma curiosidade, né? Até quando a gente começou a fazer um processo de soft landing numa empresa americana aqui no Brasil, além de várias questões que eles levantaram sobre a parte trabalhista, sobre a burocracia para abrir uma empresa, aquelas coisas que a gente já sabe enquanto empreendedor, né, enquanto empresário. Mas uma das coisas que eles também se assustaram é a forma de pagamento. Né? Aqui a gente parcela em 12 vezes e todo mundo fala, cara, por que isso? Tipo, não tem o menor sentido, segundo eles, né? Porque... Parcelamento, juros, recentemente o Pix, né, que impactou muito todo o mercado. Nós temos um sistema bancário, sempre tivemos muito avançado. Sim, muito. E muito dinâmico. Tem um caso até interessante. Lá na Europa, eles usam o mesmo sistema de pagamento, processamento há vários anos e para eles funciona bem. A gente estava com um processamento com uma empresa aqui no Brasil e nós queremos fechar um upgrade, né, nessa empresa mesmo. E eu falei com os alemães, a gente vai ter que fazer essa alteração, porque a empresa está pedindo. Mas nós alteramos isso há 3 anos atrás. Eu falei, pois é, nós alteramos isso há 3 anos atrás. Para eles, 3 anos e meio de pagamento é nada. Mas nós alteramos só 3 anos atrás. Eu falei, sim, mas para a gente 3 anos é muito. Eu brinquei, 3 anos para quê? Né? Para o Brasil, 3 anos e meio de pagamento mudou tudo. Né? Todo ano muda. Muda o tempo todo. E eu brinquei com eles, 3 anos para vocês é muito tempo, né? Para a gente é nada, tem que mudar de novo, né? Então, o Pix a gente foi vender para eles, para os alemães, mas Pix, mas isso não vai pegar tão rápido. Né? Pegou na semana já tinha pego. Conseguiu migrar rápido e os percentuais em alguns eventos são incríveis, como que a gente vende com o Pix. Chega a eventos com 15%, 20%. É incrível.
Então, essa dinâmica, mais uma vez, esse engajamento do digital do brasileiro surpreende, né? Principalmente o europeu, o americano nem tanto. Então, essa experiência também, para mim, está sendo rica e gratificante. Pô, legal, cara, muito interessante. Para a gente chegar ao final do nosso papo aqui, quais são as perspectivas da Eventim aqui no Brasil para os próximos anos? Quais são os objetivos que você, quanto aí head aqui do Brasil, CEO do Brasil, tem para o business? Nós queremos trazer novas fontes de receita, né, para tentar rentabilizar mais. E uma relação, nós estamos investindo muito também na relação com o cliente final. Legal. Muita tecnologia, a empresa não tinha, porque ela era menor. Toda a questão, todo o relacionamento com o cliente final era mais manual, com menos processos. Cresceu, investimos muito em tecnologia, aprimoramos muito. Nós tínhamos um tempo de atendimento bem maior antes. Estamos com tempo de atendimento de menos de um dia. Né? Quando você diz em cliente, o cliente final, o comprador do ingresso? Comprador do ingresso. Tá. Então, é melhorar a relação, dar um atendimento melhor para esse cliente. Eu sei que lá no início a Eventim teve mais dificuldades, principalmente no pós-pandemia. Todas as empresas de ingressos tiveram, explodiu o número de vendas. Você tinha equipes reduzidas, muita gente tinha saído, mal treinadas, a gente foi pouco treinado, a gente aprimorou bastante. E pensar em novas fontes de receita. Tem parcerias estratégicas que a gente tem pensado, não dá para falar ainda, em breve eu falarei, mas a gente está fazendo um estudo de impacto econômico para mensurar, né, realmente quanto que a gente leva de dinheiro, né, de geração econômica para algumas capitais. E estamos estudando um projeto aí também de ESG mais ligado a reflorestamento para esse ano. Mas volto aqui para falar sobre isso. Boa, legal. Mas a ideia é agregar com novas receitas. Legal. Fiquei curioso só dessa parte de seguro. Seria fazer o seguro do ingresso. Então, se acontecer alguma coisa, você é assegurado, você tem esse valor reembolsado. Dependendo da seguradora e do modelo, lá fora tá mais comum. Tá? Você paga um percentual do ingresso. Se você não puder ir ao show, você tem reembolsado. Você é reembolsado no valor total ou em uma parte daquele ingresso. Né? Dependendo, são alguns modelos aí, tem vários tipos de seguro. A gente está estudando a questão da legislação brasileira. Obviamente, mais né? Tem algumas especificidades aqui. Isso já funciona na Europa bem, nos Estados Unidos. Mas o ponto que está pegando hoje não é nem tecnologia, é mais como adequar esse tipo de venda à legislação brasileira. Já é comum, você tem isso em viagem, às vezes, em seguro viagem, né? Então é como que a gente vai adequar. Mas esse ano a gente vai fazer um piloto nos próximos meses, até agosto, setembro de 2023. Pô, legal. Finalizando aqui, Jorge, queria que você olhasse aí para a câmera e desse uma dica. A gente sempre pede uma dica aqui para finalizar. Para que você passe para os empreendedores, para os executivos, para os donos de negócio, se eles fossem olhar para frente para os próximos 5 anos, esse pessoal que precisa conquistar mais espaço, no setor de eventos, no caso, o que você diria para eles? Qual dica você pode dar, olhando sua trajetória, olhando o momento que você está atualmente, olhando para o mercado daqui a 2, 5 anos? Que dica você poderia dar para esse executivo, esse empresário que é do segmento de eventos, para que ele possa rampar mais, crescer mais, se desenvolver? Primeiro, uma questão de autoconhecimento, né? Você tem que... E o autoconhecimento, ele é constante. As pessoas mudam também, né? Você vai descobrir novas facetas suas. Eu acho que buscar se conhecer mais, montar times mais diferenciados e complementares. Às vezes as pessoas buscam times mais parecidos com elas e, na minha opinião, é um erro. Né? Total. Buscar times mais diferenciados, saber lidar com as diferenças, né? E buscar sempre, se você trabalha com inovação e está buscando novas fontes, né? Buscar sempre o que vai ser óbvio amanhã.
o que vai ser óbvio no futuro, tentar viajar sempre é muito bom, né, para você ver outras experiências em outros países e viajar com esse olhar também. Porque muitas vezes você quer montar um negócio, você pensa em montar um negócio, e todo mundo faz isso, grandes empresas, você olha para o que deu certo no passado, né? Nem sempre você acerta, nem sempre você erra, mas é tentar entender, ler e entender a tendência. O que vai ser? A gente viu, por exemplo, quando veio o 3G, vieram alguns negócios ligados ao 3G, 4G, streaming, outros negócios ligados ao 4G e à mobilidade, né? Sim. O que virá com 5G, por exemplo, agora? O que virá com a inteligência artificial? O que virá com a nanotecnologia nos próximos anos? E começar a pensar nisso também. E se você trabalha com inovação, né, você vai errar mais do que vai acertar. Porque senão não seria inovação, seria, né, é muito mais certo você conseguir um modelo bem sucedido se você olha que não erre, né? Que olha para o passado, mas a rentabilidade vai ser menor. Então, se você está pensando em inovação, em algo novo, você vai, então, ter que perseverar. É que nem aquela brincadeira que a gente fala do jogo do tênis, né? Você não pode pensar na jogada que você perdeu. Você tem que pensar, eu quero ganhar o jogo, eu quero aprender mais, né? Então, vou continuar jogando. Se for ficar pensando no que você errou, você não vai ganhar nada, não vai aprender nada. Vai só ficar com muito remorso, né? Então, ser empreendedor também é ter que ter uma inteligência emocional, um lado psicológico, ter que desenvolver a inteligência emocional e ser resiliente, porque vai errar mais do que vai acertar. Você vai para um caminho que as pessoas vão falar isso não vai dar certo, né? Na ingresso, impressão do ingresso em casa, eu batia na porta de vários exibidores, até que um falou, vamos testar, e deu certo, né? Então, quantas histórias, e não é talento, né? É sorte às vezes, e também ter muita vontade e acreditar muito. Se você não acreditar, não vai. Então, as histórias que a gente vê, que a gente ouve, que a gente lê, de pessoas que tentaram, né? E lá na frente, né, elas conseguiram. Então, é ter que lidar com esse lado emocional, não desistir, confiar, ouvir, não ser teimoso também, ouvir as outras opiniões, refletir. A decisão final sempre é sua, mas ouça, reflita, seja empático, tente se conhecer. Isso aqui eu não vou, eu tenho que ter eu gostaria, mas eu não tenho esse talento. Acho que eu vou precisar de uma pessoa que tem esse perfil para me ajudar nessa etapa. E é isso, é ir buscando isso a cada dia. E repensando. A gente fez uma pesquisa um tempo atrás, na área acadêmica, 2/3 dos negócios, eles não terminam como começaram, ou não dão certo como foram inicialmente idealizados. Eu acho que a flexibilidade e a percepção de quem está tocando um negócio novo, de que isso aqui mudou, né? O ambiente não era tanto quanto, esse engajamento não foi tão forte, eu vou mudar para cá, né? Eu acho que essa flexibilidade, claro, não vai poder mudar de lugar o tempo todo, senão você acaba não dando tempo para o engajamento. E até entender se está no caminho errado, vou ter que mudar, vai engajar, esperar engajar. E essa intuição, essa percepção, elas são essenciais. Golaço. Cara, Jorge, muito obrigado. O papo foi sensacional. Galera do Papo de CEO, esse foi mais um papo com Jorge Reis, CEO da Eventim. Não deixe de curtir e compartilhar aqui conosco esse podcast. Manda aí para seus amigos, para a galera que faz eventos, para a galera de tech que quer entender um pouquinho mais sobre como uma plataforma como a Eventim processa centenas de milhares de ingressos durante todo esse momento que a gente está vivendo agora no Brasil de levantada desse novo tipo de mercado que agora teve que se reinventar na pandemia e vem mais forte aqui. Então, cara, manda para todo mundo. Não deixe também de me seguir lá no Instagram, Dario_Pérez, no LinkedIn também, Dario Pérez, só você me buscar. E, Jorge, você quer deixar algum canal para o pessoal seguir, de repente, da Eventim, ou seu LinkedIn? Pode me acessar via LinkedIn também e Instagram. Ou pelo e-mail jorge.reis@eventim.com.br. Boa, legal. Obrigado. Valeu, pessoal. Até a próxima.